Tipos de rochas. As rochas podem ser divididas em magmáticas, sedimentares e metamórficas. As metamórficas são formadas pelo resfriamento do magma. O magma ele se resfria, só que ele pode ser de dois tipos. Quando o magma resfria dentro da crosta terrestre, ela é conhecida como intrusivas ou plutônicas. Exemplo delas, granito e grabo, certo? São exemplos de rochas magmáticas intrusivas. Já as extrusivas, elas ocorrem quando o resfriamento é dado fora da crosta terrestre, quando ele consegue sair em forma de lava de vulcão. Tá? Então, quando ele sai em forma de lava de vulcão, que ele resfria, esse tipo de rocha ele é extrusivo, né? Ou vulcânica. Tá? Ela é extrusiva ou vulcânica. Exemplos deles são o riolito e o andesito. Tá? São exemplos de rochas vulcânicas. Esse tipo de material vulcânico ele forma o solo de terra roxa. Por isso que tem muita gente que, mesmo morando próximo a vulcões, eles não querem sair de lá, porque é um solo muito fértil, de fertilidade extrema, onde nós podemos cultivar qualquer tipo de planta, de produto, de cultura, que tudo vai ser propício a florescer ali naquela região, certo? Então, são as regiões de solo de terra roxa, são típicos de origem vulcânica, de solos extrusivos, tá? Então, pega a dica. Intrusivas dentro da terra, certo? Então, o magma se solidificou dentro, e extrusivas fora. Geralmente cai o nome plutônica para intrusiva e vulcânica para extrusiva. As rochas sedimentares ou estratificadas, elas são formadas por sedimentos de outras rochas, pela degradação dessas rochas já pré-existentes. Então, o primeiro tipo de rocha a surgir, a primeira rocha a surgir é a rocha magmática. Ela é chamada de magmática ou ígnea também, né? Ela tem um nome pode ser chamada de ígnea. Então, as rochas sedimentares, elas se formam por sedimentos dessas outras rochas. Quando essas outras rochas, elas se fragmentam, né? Se aglomeram em algum lugar. Elas podem ser caracterizadas em três tipos. As siliclásticas, as biológicas e as químicas. As siliclásticas, elas são conhecidas como dendríticas também. Exemplos dela, a areia, o arenito, a argila. A gente tem esse exemplo aqui, ó, como essas faixas que vocês estão vendo aqui, ó, uma mais escura, uma mais clara, estão vendo? A outra mais escura acima, outra mais clara. Então, essa composição de rochas, uma sobre a outra, é justamente o que eu estou falando dos sedimentos. Existe uma área mais alta, que já é mais antiga, que foi se desgastando, e o sedimento foi sendo levado a uma região mais baixa de bacia sedimentar, e ela foi se depositando e se compactando com o passar do tempo. Então, ela se depositou, se compactou, formou uma camada, veio outra, se depositou e se compactou, formou outra camada, que formou outra camada, e foi se compactando, certo? Então, assim se formam as rochas sedimentares. As biológicas são formadas através de material biológico. Eu usei aqui o exemplo do recife de coral, da hulha, né, que são esses exemplos aqui, mas a gente pode utilizar também exemplos biológicos como os minerais fósseis ou os combustíveis fósseis, né, que são formados pela decomposição de matéria orgânica. Ela é biológico também, certo? A formação das reservas de petróleo, de carvão, de gás, certo? É uma região sedimentar biológica. Já na química, a gente tem a atuação da água. A água produzindo de forma química o sal-gema, muito utilizado aqui na nossa região, muito explorado na nossa região, o cloreto de sódio, e tem também a formação, naquelas cavernas, a gente tem a formação das estalactites, quando a gente olha para o teto das cavernas e vê aquela formação rochosa pontiaguda, né? Essa formação rochosa ela é conhecida como estalactites, e as que são formadas de baixo para cima, estalagnites. Tá? São tipos de rochas sedimentares de origem química. Fechou? Vamos para a próxima.
As rochas metamórficas, elas surgem através de uma metamorfose. Ela é a metamorfose, a modificação de rochas pré-existentes. Então, as rochas pré-existentes podem ser tanto magmática, ígnea, ou sedimentar. Então, ela vai se modificar através de dois processos, temperatura e pressão. A pressão e a temperatura fazem com que o material dessa rocha se transforme para ela se modificar. Então, o material dela vai ser transformado e ela vai deixar de ser uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar e se transformar em uma rocha metamórfica. Exemplos, a gente tem aqui o granito, que se transformou em gneiss, o argilito, que se transformou em xisto, o arenito em quartzo e o calcário em mármore. São exemplos de rochas metamórficas. O ciclo das rochas. Como eu acabei de falar para vocês, as rochas elas se transformam, né? A primeira rocha a se formar sempre será a rocha magmática, seja ela intrusiva ou extrusiva. Ela pode passar direto por uma transformação e se transformar em uma rocha metamórfica, ou ela pode ser transportada através dos seus detritos e se transformar em uma rocha sedimentar. Essa sedimentar pode se transformar em uma magmática, ou essa magmática pode se decompor e se transformar em uma sedimentar. Então, esse ciclo da rocha pode acontecer de várias formas. A rocha magmática pode ocorrer uma fusão e ela se transformar de novo, através dos movimentos, né? Se transformar de novo em uma rocha ígnea e vice-versa. Então, as estruturas geológicas, elas correspondem à base rochosa sobre a qual se assentam as formas de relevo. Elas são divididas em três partes: escudos cristalinos, ou os cristalinos, também denominados de crátons, dobramentos modernos, que só existem em lugares de encontro de placas tectônicas, não ocorrem no Brasil, e as bacias sedimentares, são as regiões mais baixas do relevo. Essas estruturas são caracterizadas por tipos de rochas predominantes e seu processo de formação pelo tempo geológico em que surgia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa aula. Tamo junto, até a próxima, valeu!